Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o público ficará em choque ao descobrir que a Agatha não morreu e que, na verdade, ela pode ser a pior vilã de todas. Antônio ficará em choque quando o caixão da esposa for exumado e aberto. Lá dentro não terá nada. Isso vai deixar todos em choque, menos uma pessoa, Angelina. A governanta da casa não demonstra tanta surpresa ao descobrir sobre o forjamento dessa morte. Isso porque ela sabe de um segredo envolvendo a mãe do Caio. Quando esse segredo for revelado, Agatha irá aparecer. Em choque, Antônio questiona: "Por que, Agatha? Por que você fez isso comigo?" Olhando nos olhos dele, a mulher respirará fundo e dirá algo chocante. Esse é um resumo verídico que deve ir ao ar na primeira semana de julho. Clique no joinha caso você goste desse tipo de vídeo e bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Antônio encontrar uma maneira de impedir que o Caio consiga pegar a sua parte da herança. Antônio dirá que Caio não é filho legítimo de Agatha. Em uma conversa com o Dr. Rodrigo, Caio fica sabendo disso e pergunta: "Mas eu sou filho sim da minha mãe, doutor. Meu pai até me negou todos esses anos por achar que a culpa da morte dela era minha. Deve ter um jeito de provar isso, não tem?" Dr. Rodrigo responde: "Existe sim uma maneira, Caio, mas talvez você não goste. O único jeito é exumando o corpo da sua mãe e fazer um exame de DNA com os restos mortais." Caio sente-se mal só de ouvir isso. Rodrigo percebe e completa: "Creio que seja por isso que o Dr. Antônio levantou essa hipótese. Ele não acredita que você terá coragem de exumar o corpo da sua mãe." Respirando fundo, Caio rebate: "Pois ele estava errado. Pode entrar com a papelada, doutor. Eu vou provar que eu sou filho da minha mãe." O advogado ainda avisa: "Só tem uma coisa, Caio. No dia da exumação, você e o Dr. Antônio precisam estar presentes." Caio balança a cabeça afirmativamente, mesmo estando abalado com essa situação. O tempo vai passando e chega o dia de exumar o corpo da falecida Agatha. Caio se mantém firme, o máximo que pode. O mesmo acontece com Antônio, que nunca pensou que o filho fosse capaz disso. Os profissionais seguem com o procedimento, até que o caixão chegue à superfície. Dr. Rodrigo então anuncia: "Agora, Caio, eles vão abrir o caixão e retirar uma pequena amostra para que possam fazer o exame de DNA. Fique tranquilo, vai acabar rápido." Um dos homens responsáveis pelo serviço se aproxima do caixão e o abre, sob os olhares atentos e ansiosos de todos os presentes. É nessa hora que o mais chocante mistério da novela surge. De olhos arregalados, Antônio grita: "Vazio! O caixão da minha mulher está vazio!" Tão assustado quanto Caio fala: "Não é possível uma coisa dessas. Quem foi que fez essa brincadeira de mau gosto? Pai, não é possível que você..." Dr. Rodrigo interrompe na hora e diz: "Não, Caio. Olha a reação do seu pai. Ele também tá surpreso." Em choque, Antônio manda: "Silvério, o que foi que aconteceu aqui? Alguém enterrou o corpo da minha mulher em outro lugar. Quem foi o incompetente que fez uma coisa dessas? Eu mato o desgraçado. Descobre logo, Silvério." Silvério fica nervoso com a atitude de Antônio e começa a procurar em seus papéis. Tenso, ele diz: "Está tudo certo, segundo os dados do hospital. Foi aqui que a sua mulher foi enterrada, no túmulo que o senhor comprou." Nervoso, Caio questiona: "Pai, me diz que isso é uma armação das suas." Segurando as suas lágrimas, Lacelva avisa: "Dessa vez não, filho. Eu preciso descobrir onde é que está o corpo da minha mulher." Minutos depois, Caio aparece na delegacia acompanhado de Rodrigo. Nervoso, o rapaz conta o que aconteceu e pede: "Por favor, delegado, ajuda a entender o que foi que aconteceu com o corpo da minha mãe." Marino fica boquiaberto, mas explica: "Tá certo, Caio. Numa situação dessas, a primeira coisa a se fazer é investigar o hospital. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e eu te dou um retorno." Caio agradece e se levanta. Do lado de fora, Dr. Rodrigo fala: "Caio, fique tranquilo. Nós vamos encontrar a sua mãe.
Eu tenho certeza que tudo isso não passou de um erro e o corpo dela será encontrado. Pensativo, Caio diz. Mas e se ela não morreu? Rodrigo respira fundo e explica. As chances de uma coisa assim acontecer são mínimas. Por favor, não crie esperanças e nem conflite com seu pai, tudo bem? Caio confirma com um aceno de cabeça e volta para casa. Horas depois, o rapaz aparece em sua casa bebendo um tererê. Antônio se aproxima furtivamente dele e pergunta: Caio, eu vim em paz. Eu quero saber se você andou falando por aí sobre o acontecido. Ainda digerindo essa história, ele responde: Não, pai. Eu não consigo acreditar. Na verdade, pai, eu tô com esperança da minha mãe. E entendendo bem o que ele está falando, Antônio se aproxima e o interrompe dizendo: Não pensa nisso, filho. A sua mãe, ela morreu. Aquilo foi um erro e alguém vai pagar por esse erro. Enquanto eles conversam, Angelina se aproxima tranquilamente. Sem ter ideia de qual é o assunto, ela leva um tererê para Antônio, bem na hora em que escuta o Caio dizer: Mas como não, pai? Nós abrimos o caixão da minha mãe e não tinha nada lá dentro. Onde está o corpo dela? Assustada, Angelina sussurra: Ela fez isso mesmo. Antônio olha para trás e questiona: O que foi que você disse, Angelina? Caio também se vira, mas ele não ouviu o que a mulher falou e nem Antônio entendeu bem. Gaguejando, Angelina responde: Nada, seu Antônio. Eu só fiquei... Eu tô até sem ar em saber de uma história dessas. Inocente, Caio afirma: Não é só você, Angelina. Todos esses anos eu fui lá onde estava aquele caixão visitar minha mãe e agora eu descubro que ele está vazio. Angelina fica com uma expressão séria no rosto, com uma clara mistura de sentimentos. Antônio percebe, mas não tem tempo de pressionar a empregada. Irene aparece assustada dizendo: Antônio, é o delegado. Ele está à sua procura. Ele disse que tem um assunto para tratar com você e com o Caio urgente. Olhando para o pai, Caio diz: Acharam. Antônio fala: Vai pegar o carro agora. Sem demora, eles vão até a cidade, conversar com o delegado Marino. De frente para o homem da lei, Antônio La Selva questiona: Então, delegado, cadê minha mulher? Impaciente, Caio também questiona: Acharam o corpo da minha mãe? Sem jeito para responder as perguntas, Marino olha para os lados e hesita em começar a tratar do assunto. Caio então insiste: Que foi, delegado? Que suspense é esse? Tomando coragem, Marino revela: Eu fui ao hospital, falei com os médicos, pedi os registros e disse que era um assunto de seu interesse, doutor Antônio. Então eles foram rápidos, mas as notícias são e não são boas. Eu não achei o corpo de vossa mãe, Caio. Eu não achei porque lá no hospital não tem registro da entrega do corpo para a funerária. Em choque, Antônio pergunta: Mas como pode não ter? Isso não é possível. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Preocupado com a reação do poderoso fazendeiro, Marino engole seco, mas continua contando: Eu procurei informação com os médicos, os mais antigos, dessa época. E o médico responsável pelo caso da sua esposa, doutor, tá desaparecido desde o dia em que ela supostamente morreu. Antônio não consegue acreditar no que acaba de ouvir e pergunta: Supostamente? Marino diz com todas as letras: Tudo indica que a sua esposa não morreu, que ela fugiu com o médico. Caio fica chocado. Antônio mal consegue segurar as suas emoções e seus olhos ficam vermelhos com uma mistura de raiva e desespero. Ele se levanta abalado, sem rumo, mas Caio o apoia e o mantém em seu lugar. Tomando a frente da situação, o rapaz pergunta: O que o delegado tá falando é muito sério. É uma acusação muito grave sobre a memória da minha mãe. O homem da lei responde: Eu sei disso, Caio, mas é o que as evidências indicam. Agora eu preciso investigar o que aconteceu, eu preciso falar com as pessoas que estavam acompanhando o caso de perto. La Selva se recompõe e explica: Isso faz muitos anos, doutor. Não tem tanta gente assim daquela época. Cândida acompanhou tudo. Ela sabia.
Antes de morrer, a Cândida queria me contar alguma coisa, mas ela não conseguiu. Ela sabia, aquela desgraçada. Pensativo, Marino comenta. Os mortos não falam, e aquela nós temos certeza que morreu. Não tem mais ninguém que conhecia, talvez alguém que o senhor possa nos indicar, alguém que fosse íntimo dela. Já de pé e andando de um lado para o outro, Antônio lembra. Angelina. Se tem alguém daquela época que pode falar alguma coisa da Ágata, é a Angelina. Elas não eram amigas, mas ela acompanhou de perto toda a gravidez. Rapidamente, Marino diz. Então eu preciso falar com ela. Minutos depois, Marino, Antônio e Caio vão para a casa da fazenda. Chegando lá, Irene se assusta com essa movimentação. Maldosa, ela questiona. Delegado? Caio, não me diga que você andou aprontando por aí. Que vergonha! Sem um pingo de paciência, Antônio manda. Cala a boca, Irene. A megera fica toda sem graça e sussurra. Antônio, você tá me maltratando na frente das visitas. Sem se importar, o produtor rural a ignora e fala. Cadê a Angelina? Angelina, cadê você? Na mesma hora, Angelina aparece assustada. Ela olha para todos os presentes e questiona. Me chamou, patrão? Com a gritaria, Daniel, Petra e Luigi também dão as caras. O advogado então questiona. Que confusão é essa? Ouvi os gritos lá de fora. Petra também fala. E eu lá de cima. Luigi completa brincando. Alguém morreu? Aproveitando o gancho e também a presença de todos, Antônio fala. Não, italiano. Ninguém morreu. Pelo contrário, parece que ressuscitou. Caio então revela a todos. Parece que a minha mãe não morreu. Ao ouvir isso, Irene franze o rosto e fecha seu semblante em desespero. Seu medo de perder o lugar de esposa do homem mais poderoso da região a deixa paralisada com o pavor de voltar de onde veio. Juntando suas forças, ela pergunta. Mas como isso é possível? Tomando a palavra, o delegado explica. É exatamente isso que nós queremos descobrir. Tudo indica que ela fugiu do hospital logo após dar à luz ao Caio, com um médico. Ouvindo essas palavras, Irene sente um pouco mais de alívio, pois a imagem de santa que ela sempre teve está ameaçada. Daniel, pensando na situação, pergunta. Mas se existe essa desconfiança, por que o senhor está aqui? O homem responde. Eu vim para falar com a dona Angelina. Ela é da época da senhora Ágata. Eu quero saber se ela tem alguma lembrança dessa época. Daniel comenta. Mas isso é um depoimento. Ele deveria... Interrompendo a conversa, Antônio avisa. Eu pedi para ele vir aqui perguntar imediatamente. Agora chega disso. Angelina, senta aqui. Conta tudo. O que você sabe sobre a Ágata? O que você sabe sobre a minha mulher? Irene ouve isso, mas não diz nada, apesar de não gostar. Angelina se sente pressionada, mas decide contar o que sabe. Delegado Marino ainda reformula a pergunta. O que nós queremos saber, Angelina, é se tem a possibilidade da dona Ágata ter fugido. Ainda existe a hipótese de ser um grande erro do hospital, dos médicos. Então, o que a senhora sabe? Ouviu alguma coisa? Viu alguma coisa? Pela primeira vez, Angelina abre o bico dizendo. A dona Ágata, a mãe do Caio, não era uma pessoa confiável. Ela era fria, escondia segredos. Ela e a Cândida viviam a portas fechadas. Um dia eu ouvi ela dizendo que queria ir embora. Antônio recebe essas palavras como duas facas atravessando seu peito, pois apesar de ser um homem terrível, sempre amou e ainda ama a mãe do Caio. Por sua vez, o filho dela não segura as lágrimas e nem as palavras, dizendo: Ela me abandonou. Angelina sente a dor do rapaz e responde: Eu não sei, meu filho. Mas a dona Ágata era ardilosa e tinha mais uma coisa. Eu ouvi ela dizendo que já tinha outro filho. Todos se espantam ainda mais com a verdadeira face da mulher aparecendo. Essa que pode ser a maior vilã de todas da novela. Delegado Marino então fala: Senhora, vem comigo, dona Angelina. Eu vou tirar o seu depoimento na delegacia. Juntando suas forças, Antônio diz:
Faça o que o senhor puder para encontrar minha mulher, delegado. Eu vou disponibilizar para o senhor todos os meus recursos. Eu não vou poupar esforços. Seja onde for, eu vou encontrar a Agatha, viva ou morta. Eu quero uma explicação. Agora deixe a sua opinião. O que você acha dessa história da Agatha estar viva? Qual será o motivo para ela ter feito isso e abandonar o Caio sendo recém-nascido? Qual será o grande mistério envolvendo essa família? Deixe aí nos comentários se você gostou desse acontecimento. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá aparecendo outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!